E em Novas Ideias seguimos a falar de um novo projeto, uma inovação no setor da alimentação, uma inovação alimentar com a criação de gomas saudáveis. São meus convidados na terceira e última parte do Mentes que Brilham. Uma ideia, os autores de uma ideia que surgiu nos laboratórios da incubadora de empresas da Universidade Católica do Porto. Começo por apresentar à minha direita Silvino Henriques e à minha esquerda Filipa Rocha, da mesma Faculdade Anunciada. Agradeço a presença no Mentes que Brilham. Começo por si. São gomas que são parecidas com as tradicionais, mas com menos açúcar. É assim? Exatamente. São umas gomas diferentes. Antes de mais, boa noite. Agradeço já a oportunidade por estar aqui a poder falar também deste projeto e desta iniciativa. A nossa startup iniciou-se exatamente com a ideia de criar um produto que fosse saudável, que promovesse o bem-estar, mas que também tivesse uma componente agradável para o consumidor. E também um pouco pelo nosso background, meu e da Filipa, enquanto investigadores na Escola Superior de Biotecnologia, investigadores na área de microbiologia, mais propriamente a trabalhar com probióticos, que são bactérias benéficas para o nosso organismo, e surgiu a ideia de criar uma matriz ou um veículo alimentar que fosse agradável para promover o bem-estar. Como é que são feitas estas gomas? Como é que são feitas? Ora bem, as gomas tradicionalmente são quase o seu peso em açúcar. Eu li 80%. Exatamente, é muito. Exatamente, cerca de 80%. Estamos a falar essencialmente de açúcar, com alguns corantes, com os seus aromas, etc. Muitas vezes até são artificiais. E, portanto, estamos a falar de um produto com um perfil nutricional extremamente baixo, ou pouco rico, se assim quiser. E daí que a ideia é pegar exatamente no mesmo conceito de alimento, mas transformá-lo e reformulá-lo para conseguir um alimento com um perfil nutricional bastante mais interessante e rico para promover a saúde e o bem-estar no consumidor final. Foi fácil chegar até aqui, digamos assim, não tiveram que fazer muitas experiências, muitos testes para criar algo que, mesmo não tendo a mesma quantidade de açúcar, é agradável, é doce? Bem, de certeza que não foi fácil. Eu explico-lhe muito facilmente porquê. Porque a base que nós estamos a utilizar é completamente diferente daquilo que são as gomas tradicionais. Desde o gelificante, que não utilizamos a gelatina que normalmente é utilizada, não utilizamos os açúcares simples que são normalmente utilizados na formulação normal, e complementamos isso com uma série de ingredientes que modificam não só, obviamente, o seu perfil, mas também o processo e toda a técnica que está por detrás de fazer essas mesmas gomas. De certa forma eu ia lhe perguntar como é que surgiu esta ideia, mas já tenho ali a explicação, de certa forma associado à vossa formação. Falámos aqui de benefícios probióticos. Eu vou avançar para já um bocadinho no futuro. Além de não terem calorias, o objetivo futuro, a médio ou longo prazo, também será criar umas gomas com ingredientes mais saudáveis, como vitaminas ou minerais, é assim? Sim, exatamente. Neste momento nós estamos com açúcares reduzidos e já algumas fibras, que já é algo bastante diferente do mercado que temos hoje em dia, mas num futuro, médio e longo prazo, queremos pegar na nossa matriz de goma e incorporar vitaminas, minerais, que muita gente tem déficits. Principalmente, por exemplo, na zona do Porto, há minerais específicos que as pessoas não têm e nós conseguimos combater isso dessa forma. De uma maneira muito, muito simpática, que é consumir gomas, e conseguimos estar a combater algo que as pessoas às vezes nem pensam que estão a fazer. Muitas vezes associamos as gomas às crianças é que gostam. Assim sendo, então, estão a criar gomas para adultos? Não quer dizer que os adultos não as comam, eu também como, eu sou adulta. Exato. Nós, quando começamos este projeto, achávamos realmente o mesmo. As gomas eram para as crianças, para as pessoas, para os jovens, mas dada a abordagem que temos tido de outras pessoas, de jovens e até mesmo jovens adultos e adultos, cada vez mais as pessoas consomem gomas e então foi logo uma barreira que deixamos de ter e é sempre um projeto que é bastante agradável para todos. Toda a gente fica impressionada e toda a gente quer saber mais e isso dá-nos bastante motivação para continuar o trabalho.
E sobre alimentos probióticos, acha que as pessoas estão sensibilizadas? Normalmente falamos às vezes até de alimentos, não estou a falar especificamente destes, mas pela sua experiência, pelo que estuda, pela sua formação, já há da parte das pessoas, da população em geral, uma sensibilidade para este tipo para consumir ou para comprar, que às vezes são ligeiramente mais caros, este tipo de alimentos? Eu penso que cada vez mais estamos nesse caminho. Estamos a ter pessoas mais sensibilizadas para isso e mais preocupadas com a sua saúde e o bem-estar diário. E óbvio que sempre que nos lembramos de bactérias probióticas estamos a lembrar daquela bolha de proteção à imunidade, e é isso que nós queremos também criar bem mais para a frente. É mesmo os probióticos, como o meu colega Silvino disse, são bactérias benéficas ao nosso organismo que, inseridas na nossa matriz de goma, conseguimos estar a ingeri-las também sem necessitar de tomar suplementos, por assim dizer, coisas que não são tão agradáveis quanto as gomas. Eu faço-lhe a mesma pergunta. Acha que a população tem cuidado com a alimentação, ou já estamos a mudar um pouco, os portugueses, os hábitos de vida alimentares, e se apostam nestes alimentos probióticos? Eu julgo que, um pouco à semelhança de outras áreas, os portugueses vão atrás da tendência europeia com algum distanciamento, mas a tendência é exatamente a mesma de outros países da Europa, nomeadamente do norte da Europa, em que a procura por este tipo de alimentos, que são ou enriquecidos em vitaminas, minerais, etc., ou que têm alguma componente tecnológica que melhora o seu desempenho na nutrição do dia-a-dia, que tem vindo a aumentar. Aliás, é um mercado que está em expansão e que, curiosamente, não só a área dos produtos chamados funcionais, que é onde se enquadra este tipo de produto, tem estado a aumentar de uma forma bastante interessante, mas também a área dos doces, que é, por tradição, também um mercado muito estável e também com um crescimento muito, muito interessante. Em termos de custos, estas gomas ficam ligeiramente mais caras, não? Isso é verdade, isso é verdade. Essencialmente porquê? Porque estamos a falar de ingredientes mais complexos. Novamente, se voltarmos atrás, é relativamente fácil fazer as contas. Se retirarmos o açúcar e substituirmos por outra coisa qualquer, certeza que vamos encontrar ingredientes mais caros, nem que seja 1, 2 euros. E daí a necessidade, obviamente, de ter um produto que para o consumidor vai ficar mais caro, mas que vai ter uma potencialidade muito, muito superior. O vosso objetivo é a comercialização do produto. Eu pergunto porque eu li que até pensaram em fazer uma produção própria, por assim dizer. Exatamente. Isso, nós ainda estamos a estudar os números. É sempre uma questão que envolve muitos, muitos aspectos. Há até a possibilidade de alguma parceria com a indústria. E a verdade é que nós começamos com este projeto um pouco na vertente de investigação, e quando passamos mais para a área do empreendedorismo, nos apercebemos da potencialidade que existe em transformar este produto também numa tendência, porque não existe nada de semelhante em Portugal. Mesmo se nós formos para o mercado europeu, existem produtos funcionais, mas não baseados em goma. Normalmente o que existe em goma, como disse muito bem a Filipa, são os suplementos. E, portanto, nós achamos que poderia ser uma aposta muito interessante, e daí termos procurado desenvolver a nossa própria marca, e daí nasceu a Nutrali, que temos vindo a desenvolver, ao mesmo tempo que fazemos alguma publicidade do nosso projeto e desta área científica, tecnológica, que temos feito nos últimos meses. Queria ouvir só a sua opinião, mesmo a terminar, porque me chamou a atenção, e em parte por isso é que também os quis trazer aqui, porque falamos de uma investigação, mas uma investigação onde acabamos por associar a engenharia à ciência alimentar. Não é assim tão vulgar, digamos assim. Nós estamos a falar de umas gomas que são comercializadas na cozinha. A investigação é um pouco por aqui também, nesta mistura de conhecimentos de diversas áreas. Sim, investigação é mesmo isso. É uma mistura de áreas que convergem e que, ao fim de determinados estudos, conseguimos tirar alguma coisa. E determinados bastantes estudos, conseguimos chegar a algum lado. Aqui, neste caso, uma ideia sem dúvida original. Filipa, Rocha, Silvino, Henriques, agradeço a presença no Mentes que Brilham. Quanto a nós, termina por aqui o nosso programa. Já sabe, voltamos na próxima quarta-feira com mais investigação à investigação. Espero por si. Até lá, fique bem.